trabalhar muito cedo. Porque há 30 anos atrás, 40, era difícil mesmo. Eu fui obrigada a trabalhar muito cedo. Então, gente, passou fome, necessidade, passou da hora de comer, talvez nem fome, mas passou da hora de comer. Talvez a sua mãe ficou sozinha, seu pai morreu e sua mãe teve que seguir com tantos filhos. Talvez, você foi criado com outra pessoa e te maltrataram. Mas eu quero dizer para você, esqueça o que passou. Esqueça tudo isso e viva o hoje, porque amanhã ainda não existe. Para Deus existe o hoje sempre. Existe o presente eterno para Jesus. Pare de ficar lá nas suas lembranças. Que você lembre daqui para frente, sim, mas que lembre com o coração aliviado. Na minha casa eram 13 filhos, gente. Então imagina quantos traumas que a gente não tinha. Depois morreu o mais velho, ficamos em 12, 8 homens e 4 mulheres. Fora isso ainda tinha as primaiadas, Minha tia tinha 8, a outra tinha 6, então juntava tudo, que era tudo muito junto, muito unido, E não tinha nada. Não tinha, meus pais não tinham, nem escola nem dinheiro, não tinha nada. Mas tínhamos a alegria. A gente tinha a alegria de poder partilhar com os nossos irmãos. Era muito bom. E hoje, o que mais a gente faz quando a gente se junta, eu e meus irmãos, é dar risada do que a gente viveu. E nessas risadas Deus vai nos curando. Quando a gente se machucava, que se ralava, Eu não sei o que doía mais, se era raladura ou se era ver minha mãe com aquele pote de metiolate que ardia pra dedéu. E ela já vinha mesmo com raiva, porque falava pra gente não ir. E quando a gente via aquilo, entrava em pânico e ela falava assim: chorar, apanha. E a gente lembra disso, mas a gente só dá risada de tudo isso. Traumas, depressão, síndrome de pânico, nada disso tem entre eu e meus irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Porque nós deixamos o passado para trás, as coisas ruins que aconteceram, e resolvemos ficar com as coisas boas, as lembranças boas, de ter um monte de irmãos, de ter uma família grande, de ter um pai e uma mãe maravilhoso, que eram analfabetos, mas que eram gente de verdade, souberam nos educar da forma deles, e nos fizeram pessoas honestas, trabalhadoras, pobres sim, simples sim, mas pessoas. Nossos pais nos ensinaram a ser gente. Por isso as lembranças ruins ficam para trás, a gente nem lembra. Não é verdade? Que vocês também nessa noite deixem o passado para trás. Que você nessa noite abra o seu coração para ser curado das suas dores, dos seus traumas. Quantas mágoas existem nos corações de pessoas, porque me fizeram isso lá atrás, porque minha mãe me batia, porque meu pai, isso, aquilo. Não, deixa Deus curar essas lembranças e seja uma nova criatura daqui para frente, porque Deus pode fazer isso por você. Por que não falar se Ele quer te ouvir? Vamos lá? Fecha o seu coração, fecha os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Existe uma porta no nosso coração e ela só abre por dentro. E eu digo para você que Jesus nunca vai invadir essa porta. Ele nunca vai invadir, porque Jesus é o ser mais educado que existe.
vai bater. Se você quiser, é você quem decide. Você abre. Se você não quiser, você não abre. Mas eu digo para você, se você abrir, meu irmão e irmã, você vai experimentar um pouco dessa misericórdia de nosso Senhor. E aí Jesus vem, bate na sua porta, e aí ele pergunta: posso entrar? E aí você responde: entra, Jesus, pode entrar, seja bem-vindo à minha casa. E aí você pega Jesus pela mão, senta no sofá, e aí você senta do lado de Jesus, e ele põe a sua cabeça no seu colo. Nesse momento você está no colo de Jesus. E aí você começa a falar a sua vida para Jesus. Por que não? Por que não falar se ele quer te ouvir? Porque se soubesse ele está aqui. Porque passa em passa ele quer te dar. Porque insistir, pois ele tem tanto pra te falar, pra te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. E aí você vai falando sua história para Jesus, que eu não conheço, eu conheço a minha. E aí você vai falando: olha, Jesus, a minha vida foi assim. Eu passei muitas necessidades. Foi muito dolorosa a minha infância. Na minha gestação, meu pai bebia, o meu pai era alcoólatra, e ele espancava minha mãe. Eu estou falando isso porque o Senhor já está curando pessoas que o pai bebia muito e ele espancava sua mãe. Vai falando para Jesus a sua história. Se você, como quando criança, você presenciou brigas entre seu pai e sua mãe, vai falando para Jesus: olha, meu Senhor, meus pais se separaram e eu tive que ser bem sozinho com minha mãe, com meus irmãos, e era muito difícil. Minha mãe deixava a gente com pessoas para a gente trabalhar, para ela ir trabalhar, porque tinha que trazer o sustento para nossa casa, porque senão a gente ia passar fome. Pessoas que foram abandonados aqui pelo pai, e o pai não dava um centavo para ajudar nas despesas, e a sua mãe teve que se virar nos 30, essa é a frase que você fala, para sustentar vocês, e com muita dificuldade ela conseguiu. Vá contando a sua história para o Senhor, abra o seu coração diante do Senhor. Olha, Jesus, eu tenho uma dor profunda no meu coração, porque a minha mãe morreu, e eu e meus irmãos hoje é só briga, Senhor, por causa de herança, coisas que vão passar. E Jesus vai passando a mão na sua cabeça e vai te acariciando. Ele entende a sua história. Você que foi criada pela sua mãe, sim, mas a sua mãe só se referia a você como uma sem vergonha, como uma prostituta. E desculpe a expressão, mas muitas vezes a sua mãe se referia a você como vagabunda. E isso deixou marcas terríveis no seu coração. Fala isso para Jesus. Você que sofreu agressão física do seu pai, você que esperava tanto do seu pai e ele deu tão pouco para você. Fala isso para Jesus, para que ele cure essa dor, essa ausência, essa carência que você tem. Conta para ele das suas dores. Talvez você foi agredida verbalmente. Pessoas aqui que sofreram abuso sexual
está tocando numa pessoa que sofreu um aborto espontâneo, mas isso mudou a sua vida. Você não se perdoa, mesmo tendo sido espontâneo. Oh, minha irmã, deixa Deus curar essa dor no seu coração. Se liberte desses traumas, se liberte dessas feridas, se liberte em nome de Jesus. Levante-se a partir de hoje. Chora no colo de Jesus. Chora no ombro de Jesus. Saudade de pai que já não está mais aqui. Saudade de parentes que já não está mais aqui. Nosso Senhor está curando. Isso marcou tanto você que até hoje, quando você lembra, você tem mágoa. O Senhor está curando o seu coração. Perdoe o seu papai, ele não sabia o que estava fazendo, ou até sabia, mas é você que está aqui hoje. Deixa Jesus curar você dessa mágoa. É o seu pai, não importa quem ele é o seu pai. Pessoas que têm vergonha do seu pai porque era ou é alcoólatra, é o pai que Deus te deu. Deixa Jesus curar você dessa vergonha, dessa humilhação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. E agora, nessa intimidade entre você e Deus, aí você senta nesse sofá, Jesus te levanta, Jesus